Meus amados irmãos, a paz do Senhor, aqui Pastor Gedeon Júnior, é uma alegria incomensuravelmente grande estar com todos os irmãos. Esta noite nós queremos continuar a pensar sobre a querida novilha vermelha e algumas implicações que nos são devera interessantes. Mas deveras interessante mesmo, quero compartilhar com cada um dos irmãos. A novilha vermelha, ela tem uma importância muito grande porque ela é parte de um conjunto de prescrições de Deus que são fundamentais para o povo de Israel no tocante à purificação, no tocante a se estar limpo, no tocante a um conjunto com outras regras, se ter todo um sistema complexo, mas muito interessante sobre purificação ritualística. Assim, quando nós pensamos na questão relacionada à novilha vermelha, veja que você necessita desta novilha para implementar, sim, a purificação no meio do povo de Deus, principalmente quanto àqueles que simplesmente estavam com problemas muito sérios por tocar, em pessoas mortas e ter que simplesmente levá-las até o cemitério e ter que enterrá-las. Havia todo esse ritual de purificação e é um ritual muito interessante, extremamente interessante e importante no meio do povo de Deus. Pois bem, eu não sei quantos sabem da dificuldade de se ter uma novilha completamente vermelha. Eu não sei quantos sabem da dificuldade de um animal deste simplesmente passar a existir. E é óbvio que um animal como esse não se tem do dia para a noite e da noite para o dia. Assim, quando se pensa na novilha vermelha, você tem um animal que, de alguma forma, traz simbologias muito interessantes com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito interessante o conjunto de aspectos que, olhando para essa novilha, nós vemos lá no futuro o nosso Senhor e Salvador também como alguém muito especial, absolutamente voltado para tudo aquilo que Deus quis para a libertação e santificação de todas as pessoas. Mas não é esse aspecto que eu quero explorar. Obviamente, há muitas pregações na internet que até fazem uma comparação muito bonita entre a novilha e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é? São pregações bonitas e interessantes. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos esta manhã, ou esta tarde, ou esta noite, eu não sei que horário você está me ouvindo, para o fato de que não tem possibilidade de judaísmo completo, ou seja, possibilidade de se realizarem todos os rituais de purificação se você não tem a tal da novilha vermelha. A tal da novilha vermelha. Ela é simplesmente peça-chave e fundamental para que todo um conjunto de ritos judaicos que hoje não existem possam voltar a existir. E aí, deixa eu trazer para os irmãos alguns dados muito interessantes
para que os irmãos fiquem espiritualmente alertas e compreendam que o Senhor Jesus está muito perto. O Senhor Jesus está voltando. Muito bem, para quem não sabe, quero deixar bem claro que judeu que se preza ama literalmente Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A Torá, nós a chamamos de Pentateuco e eles chamam de Torá. Os 5 primeiros livros da lei, ela tem para um judeu o mesmo significado que a Bíblia inteira tem para nós. Ela é para o judeu, sim, a palavra de Deus. A palavra de Deus. E é óbvio que aquele judeu tradicional, aquele que está na sinagoga, aquele que não é um mero judeu convencional, mas que tenta viver à altura do Deus que eles acreditam, ele até hoje espera algo muito interessante. Ele espera a vinda do Messias. Ué, pastor, mas Jesus não já veio? Já, é lógico que já veio. Só que quem acredita que o Messias já veio somos nós, a igreja dele. O judeu tradicional, o judeu ali absolutamente ortodoxo, ele aguarda a vinda do Messias. Ele aguarda o momento em que o Messias vai retornar. Ele aguarda todo o cumprimento das profecias. E o que é interessante é que é óbvio, onulante, que quando se olham para as profecias, sim, elas afirmam que o Messias virá. E que o Messias libertará Israel, e que o Messias reinará em Israel, e que Israel será um grande povo, e Jerusalém será o centro de toda a terra. As profecias são perfeitamente conhecidas por eles. E é óbvio que simplesmente aqueles que são, obviamente, devotos ao judaísmo, que creem completamente na Torá, eles estão, para quem não sabe, tentando simplesmente reerguer tudo aquilo que estava prescrito no Velho Testamento para receber o Messias. Obviamente, todos os preparativos já estão sendo feitos e o mais sério entre eles é a reconstrução do templo. Ou seja, o povo judeu, irmãos, aguarda ansiosamente a construção do terceiro templo e o desejo e o apoio que se está tendo de forma absoluta a isso fez com que simplesmente o governo de Israel criasse uma pessoa jurídica só para isso, chamado o Instituto do Templo. E o Instituto do Templo, lá em sua página oficial, você pode ver isso na internet, ele declara que desde a sua criação em 2004, tal Instituto tem se preocupado em trazer o assunto do templo de volta à vanguarda do pensamento judaico e promover a prática diária desse assunto. Então, isso significa que nós temos exatamente no presente momento uma, entre aspas, autarquia judaica. Tá? É um órgão lá dentro, criado por eles, mantidos por eles, chamado Instituto do Templo, e que foi fundado em 1987 pelo rabino Ariel, e localizado, obviamente, em bairro judaico, né?
e que literalmente tem por trabalho fundamental levar os judeus à percepção que o templo é o centro da vida judaica e constitui uma conexão viva entre o povo de Deus e o Pai Celestial. E olha que interessante, preparativos já começaram. Eles estão trabalhando de forma muito forte. Eles já estão simplesmente reconstruindo todos os apetrechos do antigo templo. Então, menorá, bacia e etc. Mesa da propiciação, absolutamente tudo já está sendo construído. E é nesse momento interessante, é nesse raiar de todo esse trabalho que Números 19 entra, porque a novilha vermelha, irmãos, ela é necessária ser sacrificada para justamente santificar todos aqueles que de alguma forma vão ali trabalhar no templo. E é muito interessante que o desejo deles literalmente é construir. Nós sabemos que desde o ano 70, esse templo foi destruído em razão de simplesmente uma profecia do Senhor Jesus, que ao seu tempo se tornou absolutamente verdade, mas eles não desistem literalmente de tudo aquilo que o Senhor Deus já trouxe a eles. E esse instituto já está se preparando e não vai demorar muito, irmãos, que simplesmente o terceiro templo seja reerguido. E é exatamente aqui que entra a questão da novilha. Se não, vejamos. Uma das notícias que abalaram bastante, mas bastante mesmo, todo mundo contemporâneo, foi dada exatamente em 2020. Aproximadamente 11 de agosto de 2020, se não me falha a memória. O tal Instituto do Templo, ele disse assim, ele que é responsável por todos os preparativos para o retorno dos cultos no Templo de Jerusalém, quando o templo for reerguido, ele já vinha realizando inspeções em novilhas vermelhas que eles conseguiram produzir, afirmando simplesmente que já estão prontos para iniciar as ofertas de sacrifício com o animal. Então, olha o que o Instituto do Templo ele já tem. Ele diz que já possui 2 novilhas totalmente vermelhas. E que simplesmente estas novilhas que eram fruto do projeto, uma novilha vermelha para Israel, e simplesmente é o renascimento de uma espécie que após 2000 anos, voltou a existir. E aí você já sabe, meu irmão? Eles levando estas ovelhas para fora do arraial, queimando, como diz a lei de Moisés, juntando com os outros produtos, como diz a lei de Moisés, eles têm exatamente as cinzas e colocando água pura, eles podem começar todos os ritos de purificação. É interessante que desde o nascimento destas ovelhas, os especialistas rabinos do templo, ou do Instituto do Templo, eles têm observado atentamente essas novilhas,
buscando, obviamente, não encontrar nenhum defeito, como fala a lei de Moisés, nenhum ferimento. Essas novilhas, desde pequenas, foram separadas para não trabalhar em nada. E o que é interessante é que, quando eles anunciaram a inspeção das 2 novilhas, esses responsáveis afirmaram que elas são perfeitas. E a única coisa que estava literalmente, irmãos, faltando para a reconstrução do templo era a existência da tal novilha de Números 19, a novilha vermelhinha, a ruivinha, e obviamente a construção do templo. Então, olha que interessante, você tem um instituto criado pelos israelitas para simplesmente refazer todos os objetos do templo. Você tem um instituto que simplesmente já refez todos os objetos, que simplesmente refez todas as roupas, inclusive a roupa do sumo sacerdote. Você tem um instituto que já pesquisou a genealogia e já separou crianças para simplesmente, como são descendentes de Arão, eles conseguem fazer isso de forma muito tranquila, e já preparou essas crianças para o desempenho do sacerdócio. Você tem um instituto que estava lutando e ainda está lutando para reconstruir o templo. E que a única peça que faltava para poder ter tudo, exatamente tudo, para começar os ritos de purificação, era essa tal novilha vermelha. E os indivíduos conseguem, 2000 anos depois da destruição do templo, conseguem perfeitas novilhas vermelhas. Meu irmão, está faltando só uma coisa: o templo ser reconstruído e Jesus está voltando. Porque quando o templo é reconstruído, a Bíblia diz que o anticristo vai profanar esse templo. Então, para quem ainda está dormindo, meu amado irmão, tudo já está preparado. Tudo já está preparado. O Senhor está voltando. Eu acho muito interessante. Você pode pesquisar isso tranquilo. É simples. Entre no Google, coloque de forma muito tranquila a novilha vermelha 2020. Você vai encontrar reportagem atrás de reportagem, você pode ouvir tudo, vai ouvir muito mais coisa do que eu estou te passando aqui, mas veja que era impossível aos israelitas simplesmente retornarem a todos os seus ritos se não tivessem esta novilha. E agora eles têm. Agora eles têm. Meu amado irmão, o Senhor Jesus está voltando. Você não se assuste se daqui a pouco tijolos começarem a serem erguidos lá em Jerusalém. E daqui a pouco sair a notícia: os judeus começam a levantar o seu templo. Irmãos, acho que não faltam mais detalhes para que eu e você creiamos que o Senhor está voltando. O que era mais difícil eles conseguiram: 2 novilhas vermelhas, sem as quais todos os ritos de purificação não existiriam. Agora, eles já têm. Já o templo se ergue. Então prepara o teu coração, porque o Senhor está voltando. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu quero louvar ao Senhor pela tua vida, meu amado irmão, por estar nos acompanhando. Eu quero engrandecer ao Senhor, porque Ele é bom e eterna a sua misericórdia.
Agradeço a nossa pastora presidente e todo o ministério pela confiança. E quem diria, né? Quem diria que Números 19 seria tão importante? Pois é, Números 19 é muito mais do que números. E que Deus possa te abençoar, meu amado irmão, até segunda-feira. Amanhã nós teremos, obviamente, a continuação dos estudos especiais em Êxodo. E até segunda-feira. Só que segunda nós temos uma programação muito especial, diferente. Porque segunda começa a semana especial do Dia das Mães. Portanto, mamãe, prepare seu coração. Tem muita coisa para você. Um grande beijo e a paz do Senhor.